Olá, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento de amor em que buscamos a providência divina para os nossos dias. Nesse nosso encontro de hoje, vamos abordar um pouco do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, onde Kardec pega como foco o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Que inclusive se encontra no Sermão do Monte. E Kardec discorre sobre essa afirmativa de Jesus para que tenhamos uma reflexão muito produtiva em nossa estrada de redenção. E nós vamos abordar, ler o item 3, o item 4, que Kardec intitulou como O Cristo. E diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. É interessante a gente repetir esse parágrafo, porque sobre ele é que vai se fundamentar o nosso encontro. Diz assim: por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Se nós quiséssemos fazer uma metáfora, nós organizaríamos um organograma que ficaria mais ou menos assim, entre Deus, nós e o próximo. Deus, acima, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Acima. Nós, seu filho, nós, eu, você, aqui. E o próximo, do lado. Nesse organograma, qual o sentido? Sair de Deus, você está aqui como espírito imortal, passar pelo próximo e voltar a Deus. Só que tem um detalhe muito importante nesse organograma. Você só retorna a Deus quando você passa pelo próximo, entrega a ele a proposta divina, na íntegra que Deus fez o seu postulado através do Cristo. Aí sim, você constituindo esse objetivo divino, você está apto para voltar ao Criador. Então, você sai de Deus como espírito mortal, você tem no teu caminho o próximo, entregando ao próximo aquilo que a providência divina pede, você voltará a Deus com a sua missão cumprida. É mais ou menos assim, é uma metáfora, mas é uma metáfora que é uma realidade. Seguindo com Kardec. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens,
todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vieram ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios que eles se reconciliassem com Deus e para a realização dos destinos humanos. Então, meus amigos, o que a gente passa a observar nessa proposta que Kardec coloca, que o Cristo não veio destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir de acordo com a capacidade de entendimento daquele povo. É nesse ponto que a gente tem que se ater. Hoje, a psicologia humana, ela está usando muito uma palavra chamada ressignificar. E o Aurélio diz assim, o que significa ressignificar? Atribuir um novo significado às coisas. Dar um sentido diferente a alguma coisa. Redefinir. Redefinir a criatura. Redefinir situações. Redefinir coisas com outros olhos. Onde a inteligência humana já tem a capacidade de, com a razão, observar o que é certo, o que é errado. Então, a própria psicologia nos oferece esse sentido de redefinição de situações, de olhares, de interior. É o momento do espírito olhar para dentro de si e entender um pouquinho mais o sentido da vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que todo dia eu durmo e acordo no dia seguinte? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que procriar? Então, a gente tem que, nós todos, temos que deixar de ser robôs, estar no automatismo, acordar e olhar para dentro. Hoje, nós olhamos a nossa sociedade e nós vemos 3 tipos de situações. Criaturas que dormem, criaturas que estão despertas e criaturas que se aproveitam. Então, graças a Deus, hoje, pelo entendimento da doutrina dos Espíritos, nós buscamos estar despertos e tentando fazer com que outros acordem para uma realidade. E quem está aproveitando do próximo, não só dormindo, mas usurpando o direito alheio, tem que acordar para que ele seja um contribuinte da providência divina. Então, quando Jesus vem e diz assim, eu não venho destruir a lei, ele vem ressignificar tudo aquele que já existia. Já estava conosco, mas nós não entendíamos. Isso é coisa nova? Dentro de uma psicologia moderna pode ser, mas não. É uma coisa antiga. Se nós formos nas leis morais, na lei de destruição, nós vamos encontrar na questão 728, isso tudo, esse contexto inserido. Na questão 728, Kardec pergunta, a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos, as vozes do céu, sabiamente respondem. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso aqui chamais destruição não é mais que a transformação, a ressignificação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, meus amigos, é termos a capacidade de observar a necessidade da mudança interior de todos nós. A lei de Moisés, ela tem 2 sentidos. A que foi promulgada no Monte Sinai, que é os 10 mandamentos. Ali, nós temos o primeiro contato com a proposta divina. Os 10 mandamentos, ele passa a ser um código de ética moral para que possamos viver
em sociedade, um a um, lado a outro, se respeitando mutuamente. Observem, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. Quem ama a Deus segue os seus mandamentos. Quem ama a Deus olha ao redor e respeita a natureza e o próximo. É um sentido maravilhoso. No bojo desses 10 mandamentos, vem trazer o quê? Um código para que possamos viver em sociedade. Não roubar. Não se apropriar das coisas alheias ao próximo. Roubar só coisas físicas? Não. Roubar sentimentos, roubar emoções, roubar a paz de espírito do próximo. A paz de espírito do próximo. Não levantar falsos testemunhos. A calúnia é um mal que gera consequências totalmente desastrosas. A calúnia. Amar pai e mãe é o significado fundamental, porque dentro do alicerce divino, em um lar, que é uma reunião espiritual no tempo, o pai e a mãe são 2 símbolos de Deus para que nos dê uma trajetória de vida. Então, amar ao pai e à mãe é importantíssimo, Não cobiçar as coisas alheias. Quando nós cobiçamos as coisas alheias, nós estamos invadindo a vida do próximo. Nós estamos usando o orgulho, a vaidade. Nós estamos usando todo sentimento que é contrário à lei divina. Não desejar a mulher do próximo. Não só a mulher do próximo. Não desejar as coisas do próximo. Então, Pai, meus amigos, o que o Pai nos traz nesses 10 mandamentos já é uma fórmula que, se desde o início nós seguíssemos, nós estaríamos já isentos de tantas reencarnações. Mas não, nós preferimos a dor, não seguir os 10 mandamentos. Quando nós olhamos o outro lado, que é a lei civil de Moisés, ele institui 603 códigos. Para quê? Para que fosse aplacado ainda os impulsos inferiores daquele povo, nós, semi-primitivos. É como hoje uma lei de sociedade. O que é uma lei de sociedade? Ela inibe que você ultrapasse o direito alheio. Então, é uma lei mosaica muito mais apropriada à nossa época. Então, quando Jesus chega, ele traz uma ressignificação de toda essa lei. E melhor, através da sua vivência, através dos seus exemplos, através do amor ao próximo. Ele vem nos mostrar um Deus, que ao tempo de Moisés, era como fosse um senhor dos exércitos, um senhor que era punitivo. Ele vem nos mostrar um Deus de caridade, um Deus de amor. Mas não só um Deus do povo hebraico, um Deus de todo o planeta, de todas as comunidades existentes naquela época. E vem também suavizar essa lei de Moisés, que ainda era aplicada dente por dente, olho por olho. Ele vem nos mostrar a face do perdão das ofensas, de perdoar, de ter a capacidade de entender as dificuldades do próximo. Isso fica muito claro no encontro que ele tem com a mulher que é considerada adulta. Quando ele diz para aquela turba que estava ali, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus, como mensageiro divino, vem ressignificar a lei dos 10 mandamentos, mostrar que o Deus é um Deus de bondade, de amor e para com todos, e que a sociedade havia necessidade de viver em paz. Eu pego aqui também, meus amigos, hoje uma palavra muito usada dentro da própria psicologia, que é o sentido de você modificar a resignação. Porque a resignação, de um modo um pouco assim, à primeira vista,
Ela mostra a resignação, mostra como fosse um sentimento de você se resignar, você se entregar à inércia, você aceitar tudo como vem. E não é bem assim. A resignação, ela tem um sentido da não revolta, de você não se revoltar com as coisas que acontecem diariamente em suas vidas. Então a própria psicologia, ela troca a resignação por resiliência, que é a capacidade que a criatura tem de se adaptar às intempéries, às alterações, os infortúnios do caminho. Então, a resiliência, ela passa a ser um entendimento da necessidade de você se resignar com as situações da vida. Porque as pedras do caminho, os percalços, eles passam a ser inerentes à nossa capacidade de entender esses atributos que são marchas evolutivas em nossa caminhada. Quando nós entendemos o porquê do sofrimento, o porquê da dor, nós temos a capacidade de olhar para dentro de nós e observar que nós também somos culpados, nós não somos só vítimas desse processo, não. Nós temos, num passado, uma série de equívocos que a providência divina nos oferece como oportunidade de correção. E nesse próprio capítulo, eles vão falar do Espiritismo. O Espiritismo, que são as vozes do céu, eles nos trazem informação necessária para que nós tenhamos a plena certeza de entender que o sofrimento de hoje, ele tem origem no passado, que nós aderimos a esse sofrimento pelos equívocos, que não tivemos a capacidade de entregar ao próximo a melhor solução. Então, o Espiritismo, ele nos entrega um manancial de informações para que nós olhemos, tenhamos a capacidade de entender a marcha evolutiva da nossa vida. E nessa marcha evolutiva da nossa vida é a gente codificar novamente esse processo de dor que hoje nós passamos como um material de experiência e de correção para nosso segmento de vida. Então, meus amigos, Jesus, nesse capítulo, ele ressignifica todo esse processo de que o sofrimento, ele é uma oportunidade de melhoramento na vida espiritual. E ele vem mostrar também que o Deus de um passado recente, que era aquele Deus punitivo, ele não é um Deus punitivo. Ele é um Deus que nos entrega toda a capacidade de reformular a nossa existência através do próximo. Porque nós só chegamos a Deus através do próximo. É a única maneira que tem de chegar a Deus, através do próximo. De entregar ao próximo aquilo que Jesus nos mostrou. Reformulando nossas ideias, os nossos sentimentos, para que nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais acessíveis aos nossos sentimentos. Todos nós temos dentro dos nossos corações as sementinhas de despertamento, as sementinhas que nos levam a Deus, que é amar a Deus, entregar ao próximo aquilo que nós queremos para todos nós. Então, meus amigos, é uma proposta, é uma reflexão. O Deus é um Deus de todos, não é um Deus de uma nação só, é um Deus do infinito, é um Deus cósmico, e a lei que ele nos trouxe é uma lei que é para que tenhamos a capacidade de nos melhorar. Então, é uma proposta divina que cabe dentro de nós analisar com as informações que nós temos dos benfeitores espirituais, de entender a vida, analisar e seguir a nossa marcha evolutiva. Que a paz de Jesus nos envolva. Graças a Deus. Agora nós vamos à psicografia do nosso amigo Ari.
boa noite a todos. Sabemos que o momento de oportunidade de todos, tanto aqueles irmãos que estão na vivência do corpo físico, como os irmãos que estão no plano espiritual, na vivência de campos próximos com o planeta Terra, o que nós sugerimos é que não esqueçam dos ensinos e dos exemplos adotados por Jesus quando na passagem no plano físico do orbe azul. Antes de pensarem que os tempos difíceis estão muito demorados, lembrem-se de que Deus sabe de tudo o que ocorre com todas as suas criações e, obviamente, não esqueceria das criaturas inteligentes que criou. Sugerimos destacadamente que lembrem a todo momento do mandamento destacado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como aplicar esse mandamento? Confiando em Deus e buscando o próximo para atender às suas necessidades. Essa atitude trará o alívio das dores e criará esperanças para o dia seguinte. Lembrar ainda que a felicidade não está neste mundo e que o caminho para o reino de Deus está em Jesus, o Consolador. Desejamos que a paz de Jesus esteja no coração de todos, um trabalhador da casa. Graças a Deus. Vamos à nossa prece final. Agradecemos a Jesus, a Mãe Santíssima, aos amigos espirituais da Casa de Pedro e Nair, aos benfeitores que nos acompanham nessa jornada de evolução, pela oportunidade, Senhor, desse singelo trabalho, de levar o verbo renovador do Cristo a todos nós, aos nossos corações, aos corações dos amigos que nos assistem. Senhor, que a Tua paz nos alimente em nossa caminhada de evolução. Dai-nos, Senhor, a capacidade de entendimento desse momento que nós estamos vivenciando. Um momento que nos convida, Senhor, a nos aproximar cada vez mais do plano maior, de trazer para os nossos dias os nossos benfeitores espirituais, de trazer para a nossa caminhada a luz divina, ter sempre Jesus ao nosso lado, como nosso modelo, como nosso exemplo, como nosso guia. Que a paz de Jesus esteja conosco, alimentando-nos, trazendo-nos à disposição de sermos colaboradores de Jesus nesse momento tão difícil, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso melhor, para que em breve tenhamos, sim, Senhor, o bom êxito de nos abraçar novamente, com muito amor e com muito carinho. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus.